Salve, salve, galera! Alô, Amapá, alô, galera de Macapá, Santana, todos os municípios e toda a galera do Brasil que, claro, está já na preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amapá. Uma excelente oportunidade para você que está justamente pensando na carreira militar. E carreira militar é com quem é especialista. Quem é especialista? Nós, da Loja do Concurseiro. Uma equipe experiente, uma equipe que tem tradição em gerar uma aprovação em massa em vários lugares do Brasil. Então, quero lhe convidar você agora na nossa videoaula, que está atrelado a um tema importante da atualidade, bem aqui, de economia internacional. Ou seja, quando nós pensamos em economia internacional, uma das questões que mais são cobradas pela Fundação Carlos Chagas, pela FCC, está nitidamente atrelado que a globalização, está atrelado às relações capitalistas atuais dentro do mundo. Pode estar atrelado à formação de blocos econômicos, a União Europeia, o NAFTA, que hoje mudou de nome, o SMCA, ao próprio Mercosul. Pode estar falando também de blocos mais novos que foram criados, como é o caso do bloco criado em 2020, o RCEP, da reestruturação que também viveu a parceria do Transpacífico. Podemos também falar dentro de economia internacional o peso do desenvolvimento tecnológico que acaba sendo fundamental para as relações econômicas, para as relações comerciais dentro do mundo. Essa aqui é a ideia. Então, vem conosco que nós vamos fazer 10 questõezinhas atreladas bem aqui à economia internacional, um importante tema na área de atualidades. Vem comigo e vamos começar então já a fazer nossa primeira questão. Olha só como fala aqui, ó. FCC, aí, ó, nível superior. Um dos temas tratados por Milton Santos foi a globalização, que, segundo ele, promove a segmentação do mercado e das populações submetidas e gera a polarização entre riqueza e pobreza. Na discussão do tema, Santos utiliza inúmeras vezes a expressão. Quando nós pensamos no professor Milton Santos, é claro que é considerado até hoje um dos principais geógrafos do Brasil e também do mundo. Um camarada de uma produção científica incrível, um camarada que recebeu vários prêmios internacionais e, claro, que quando se fala de globalização, ele acaba gerando uma interpretação muito legal da economia mundo ou daquilo que ele fala de sistema mundo. A economia globalizada, na leitura miltoniana, ela é uma economia que traz um reflexo extremamente perverso. Como as características do capitalismo, como a essência do capitalismo está no lucro, a essência do capitalismo está também atrelado na desigualdade, está atrelado na concentração dos meios de produção. O capitalismo na sua fase atual, o capitalismo nessa atual conjuntura, também vai acabar gerando uma situação de reflexo negativo. E o Milton Santos, o tempo todo, quando fala de globalização, ele vai usar a expressão de que a globalização ela é perversa. Tanto que ele tem aí um livro muito importante que é Por uma Outra Globalização. E o livro Por uma Outra Globalização é justamente o livro que mais ele nitidamente mostra os efeitos perversos da globalização, os efeitos de um desenvolvimento desigual, os efeitos das desigualdades
que acabam sendo produzidas dentro das relações capitalistas atuais. Perfeito? Então, Santos utiliza inúmeras vezes a expressão que globalização perversa é esse que é o termo que acaba sendo comumente falado por Milton Santos. Helder, a FCC ela tem uma tradição muito interessante nas suas questões, né? Na área de atualidades, não significa dizer que eles só vão colocar temas jornalísticos. Eles fazem os dois. Eles fazem os dois. Eles podem colocar um tema de agora, eles podem colocar um tema exatamente jornalístico, como também eles podem partir para uma questão conceitual, que eu acabo de mostrar para você. Quando nós falamos de globalização, nós estamos justamente nos referindo o quê? A atual fase, o atual momento, o atual estágio do modo de produção capitalista. Se é essa atual fase, se é esse atual momento, então tem que ficar o que na nossa cabeça? As características do capitalismo. Economia de mercado, o principal objetivo é o lucro, uma sociedade dividida em classes, um sistema que funciona muito atrelado ao consumo, uma concentração dos meios de produção. Essas características que representam a essência do capitalismo, elas estão presentes nessa fase atual. Alguns autores chamam de mundialização, outros autores chamam de internacionalização, outros autores chamam de planetarização, e o termo mais comum é falar de globalização. Então, globalização, mundialização, internacionalização, planetarização são expressões, são chavões que são criados para demonstrar que nós estamos falando do capitalismo nessa sua fase mais tecnológica, nessa fase mais atual. E o Milton Santos, o que mais ele utilizou aí ao longo da sua literatura foi justamente a expressão de uma globalização perversa. Então, não tem nada a ver o papo de uma globalização pessimista. Vivemos num mundo multipolar, vivemos, mas a ideia da multipolaridade estaria mais atrelado ao fim da Guerra Fria e não propriamente ao termo que está sendo colocado bem aqui, né? Mais propriamente ao fim da Guerra Fria. Então não dá. A globalização perversa, lindão, globalização unificada, ele não expressa isso, e globalização divergente também não. Helder, mas eu não li uma obra do Milton Santos. Aí vem agora a sua habilidade de leitura. Aí vem a dica de ouro. Qual é a dica de ouro? Tá bem aqui, ó. Por mais que você nunca tenha lido nenhum parágrafo do Milton Santos, mas a dica de ouro está justamente quando fala que relações globais, elas são produzidas a partir de uma relação de riqueza e pobreza. Riqueza e pobreza, aí você poderia ficar em dúvida. Isso pode ser divergente, mas isso pode ser perverso. Mas se a globalização é o próprio capitalismo, então a riqueza e a pobreza são características do capitalismo. E isso aqui, então, ficaria exatamente como a ideia do perverso. Perfeito? Essa aqui, então, passa a ser a dica de ouro, no sentido de poder fazer essa análise de riqueza e pobreza atrelado ao sentido de uma globalização perversa. Perfeito? Muito bem, muito bem. Vamos lá, ó. Opa, temos mais uma questão aí, ó. Mais uma questão agora, ó. 2019, FCC, diz assim: ministros assinam nova versão do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica, que era justamente o antigo TPP, e nesse novo acordo passa justamente para a sigla CTPP, a Cooperação Transpacífico de Cooperação Econômica do Pacífico.
Pacto de livre comércio, do qual o Trump retirou os Estados Unidos após chegar à Casa Branca. O novo tratado é classificado de mensagem política contra o protecionismo. O bloco abrange 498 milhões de pessoas e 13% da economia global, e foi assinado em 8 de março de 2019. Observe no mapa quais são os países envolvidos. Aqui, já nessa versão da cooperação econômica do Transpacífico, já na versão 2019, ela já é uma versão sem os Estados Unidos. Não esqueça o seguinte, que quem criou a TPP em 2015 foi o antecessor, foi justamente antes do Trump. Quem era, Helder, que estava lá nos Estados Unidos no governo? Barack Obama. Barack Obama é ele o responsável por criar a parceria do Transpacífico, no qual ele tinha a intenção de criar um ambiente, além de negócio, mas também criar um ambiente de governança. O Barack Obama tinha também a intenção de fazer com que a agenda desses países, a agenda tecnológica, a agenda ambiental, pudesse ser tomada a decisão de uma maneira conjunta. Era exatamente essa a grande intenção do Barack Obama ao criar a parceria do Transpacífico, criar uma agenda de desenvolvimento mais coletiva, além do próprio ambiente do comércio, da redução das barreiras alfandegárias, que naturalmente faz parte de qualquer bloco econômico. Quando Trump chega ao poder, o que ele vai fazer? Ele, em 2 decretos, ele acaba realizando duas medidas. Uma medida foi até mais impactante do que tirar os Estados Unidos da parceria do Transpacífico, que foi justamente o quê? Retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, no qual Biden agora reconduziu os Estados Unidos ao Acordo de Paris. E a outra medida do Trump foi justamente retirar os Estados Unidos bem aqui. E nessa retirada, então, o bloco automaticamente se reestruturou. Quem são os países envolvidos? Já sem propriamente a presença dos Estados Unidos. O Canadá, México, Peru e Chile, Nova Zelândia, Austrália, Malásia, Singapura, Brunei, Vietnã, Japão. São exatamente aí os países que estão envolvidos nessa integração econômica comercial. Como a tua prova tem a ideia de atualidades, lhe aconselho para ler o quê? Sobre o RCEP. Leia sobre o bloco mais novo que nós temos, que é o RCEP. FCC pediu nesse momento quem? Pediu a reestruturação da parceria do Transpacífico. Então venha comigo, A leitura do mapa e os conhecimentos sobre o contexto socioeconômico mundial permite concluir que este bloco bem aqui, a parceria do Transpacífico, a cooperação da parceria do Transpacífico, já sem os Estados Unidos hoje, podemos concluir que faz concorrência direta com potências asiáticas como a Coreia do Sul. Será que esse bloco está atrelado a fazer concorrência, gente, com a Coreia do Sul? Não tem essa relação diretamente de concorrência com a Coreia do Sul. Reúne muitos dos países mais populosos do globo. Se tivesse a China e a Índia, se nós tivéssemos bem aqui a China ou aqui a Índia, até poderíamos falar. Mas como não tem, não dá.
Não dá para colocar que reuniriam esses países mais populosos do globo. Tem destaque pela importância do setor agropecuário? Será, gente, que o setor agropecuário é o grande destaque? Não, não é o setor agropecuário o grande destaque, não. Até porque você vai perceber bem aqui, ó, na Austrália você tem um setor agropecuário legal, forte também, mas não posso dizer que é um setor de destaque. O setor agropecuário para o Japão, o setor agropecuário para o Canadá é forte, mas o setor industrial é pesado. Então, o destaque para o setor agropecuário não rola. Deve se equiparar economicamente à União Europeia no futuro? E a letra E é composto de países com diferentes níveis de desenvolvimento. Com certeza absoluta, letra certa é a letra E. Com certeza absoluta, quando você olha para os países da parceria do Transpacífico, essa nomenclatura em inglês, você vai justamente perceber o quê? Que os países estão em um nível de desenvolvimento socioeconômico bastante diferente. Se você for comparar o IDH do Peru com o IDH do Japão, vai dar uma grande diferença. Se você comparar o IDH do Canadá com o IDH do Vietnã, também dá uma outra grande diferença. Então, são países que, apesar de serem banhados pelo Oceano Pacífico, o que eles têm em comum é que eles estão exatamente nessa região, são banhados pelo Oceano Pacífico, mas são países que apresentam níveis de desenvolvimento totalmente diferentes. Letra certa, com certeza, é a letra E. Bacana? Muito bem, é a letra E. Helder, então, a dica, já que a FCC pediu em 2019 algo atrelado à parceria do Transpacífico, pode ser que então atrele-se ao RCEP? Pode ser. Leia sobre o RCEP também, é uma dica legal, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha comigo, ó, olha a nossa próxima questão. Na área da tecnologia, na área no qual é este avanço científico-tecnológico que permite, com certeza, que as relações econômicas comerciais elas estejam num grau muito maior e muito mais sofisticado. Aquilo que o Milton Santos fala de meio técnico, científico, informacional, hoje nós estamos falando de quê? De indústria 4.0. A inteligência artificial, a internet das coisas, processos cyberfísicos, integração homem-máquina, máquina-homem. Então, se em uma prova de atualidade da FCC ele colocou a terceira revolução industrial, a dica para uma questão de hoje é uma leitura sobre o quê? É uma leitura sobre indústria 4.0. A indústria 4.0 é um termo criado mais ou menos ali em 2010, 2011, por algumas universidades da Europa, marcando o início de uma quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Essa seria uma ideia muito importante. Mas, para se chegar nessa indústria 4.0, chegou primeiro, teve que passar primeiro pela terceira revolução industrial. Olhe comigo, ó, a terceira revolução industrial, a terceira revolução ocorreu com a adoção de um novo modelo administrativo industrial, que é justamente o toyotismo. Quando se fala de modelo administrativo industrial, são geralmente três modelos que são citados. O Taylorismo, no século XIX, o Fordismo, vindo principalmente nos primeiros anos do século XX, e da década de 70 para cá, nós temos justamente o modelo de produção enxuta, a ideia de produzir somente o necessário,
produzir somente aquilo que a demanda está pedindo. Não vou produzir no estoque, eu vou produzir aquilo que a demanda quer. O tal do just in time, produzir na hora certa e produzir conforme a demanda está pedindo. Altamente atrelado à robótica e à automação, no qual se tem justamente a ideia da necessidade de profissionais polivalentes. Então, falou de toyotismo, produção enxuta, produção tecnológica, produção atrelada à robótica, à computacional, de produzir somente aquilo que o mercado quer, somente na demanda, não propriamente produzir para deixar estocado. Essas são as características do toyotismo, que está intimamente atrelado com a globalização, com a economia internacional, já que é o principal modelo que nós temos hoje de produção dentro do mundo. Então vamos lá. Sobre o modelo são feitas as seguintes afirmações. Ocorre a desconcentração industrial e surge a fábrica global, sendo bons exemplos a produção de automóveis e de celulares. Se é desconcentração, é flexibilidade. O toyotismo é flexível? É flexível, é desconcentração. Podemos citar na produção de automóveis? Pode, sim, exemplo, sim. Equipamentos podem vir de várias partes do mundo para se gerar um processo produtivo. Podemos falar de celulares também, com certeza, o marcador é para cima, é para cima. Ocorre a flexibilidade, que é a ideia da desconcentração, a ideia da fábrica global, marcado por processo de automação. No item 2, torna-se comum a separação entre setores de pesquisa e de produção. Elimina-se a terceirização de atividades e ampliam-se estoques de matérias-primas nas fábricas. Tudo errado. Não é propriamente a ideia de separação de pesquisa e produção. A pesquisa científica, ela está atrelada da produção. Outra ideia errada, dizer que está produzindo para ampliar o estoque. Quem trabalha estocando é um pensamento do Fordismo. Produz em massa para deixar estocado. Isso é característica do Fordismo, do Fordismo, não do toyotismo. O toyotismo produz na demanda, produz conforme o pedido está sendo feito, o just in time. Legal? Então está errado o item 2, mãozinha para baixo. Olha bem aqui o terceiro. A informatização é ampliada e os meios técnicos, científicos e informacionais tornam-se comuns nos grandes centros industriais. Lindão! A robótica, a automação, a computacional fazem parte, com certeza está certo. 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, alternativa, letra certa, alternativa, letra C. 1 e 3, 1 e 3, a letra C de casa. Beleza? Item 2 está errado. Bacana? É assim que eu quero que você pense. 3 modelos produtivos. O modelo hoje, toyotismo. Só que tem que ir para frente. Já tem que estudar exatamente pensando na cabeça de como o camarada elabora a prova. Então tem que ir lá, já ler o quê? Tem que ler sobre a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Se viesse algo atrelado a desemprego estrutural, estaria certo? Sim. Se viesse algo atrelado a desemprego estrutural, também estaria certo. Lembra que o desemprego estrutural é quando nós temos justamente a ideia do quê? A ideia da substituição do homem pelo processo produtivo, pela robótica, pela automação. Muito bem, vamos então aqui, fala assim: a charge pode ser relacionada a um momento de grave crise na história dos Estados Unidos, que ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929.
e que teve muitas consequências na economia mundial. Assim como pode ser cobrado uma atualidade de uma crise econômica mais recente do capitalismo, também pode ser cobrado uma ideia de atualidade de algo que está bem lá atrás, que foi a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que mexe com o Brasil. O Brasil, nesse momento, é um grande produtor de café e que também nós vamos entrar em crise. O Brasil diminui a produção do café, mas também aumenta a sua capacidade de produção industrial. Nós temos uma reestruturação na economia mundial por conta da superprodução que ocorre em 1929. Grandes momentos do capitalismo. Olha a charge. O problema é que o pessoal está comprando demais. Aí o outro falando bem aqui. Mas não era essa a ideia original? Ou seja, o texto e charge estão nitidamente falando do quê? Do capitalismo avançando dentro do mundo, avançando ao longo da história. Nesse contexto de crise, qual é a crise que está se relacionando? A de superprodução, o crack, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Opa, aí vem o governo brasileiro. Aí fechou. Por que fechou? No contexto da crise de 29, então eu vou ter que pensar na transição de Washington Luiz para Getúlio Vargas. O fim de uma política do café com leite, o fim de uma era muito pautada numa intensa produção de café que era consumido na Europa e nos Estados Unidos, e agora, pós-29, um país que vai estar mais marcado por um modelo urbano e industrial. Então fica no contexto da crise de 29, o governo brasileiro buscou se antecipar aos seus efeitos, incentivando imediatamente os investimentos da elite agrária no setor industrial, como forma de diversificar as atividades econômicas do país. Isso vai acontecer, mas não de maneira antecipada. Isso vai acontecer no momento da crise e pós-crise, não propriamente de maneira antecipada. Perfeito? Somente com a crise é que vai ter um estímulo maior para a diversidade da matriz econômica brasileira vindo para o setor industrial. Soube tirar vantagens da depressão econômica e do desabastecimento vivido nos Estados Unidos, oferecendo a estes grandes quantidades de produtos industriais diversificados que passaram a ser exportados. Não! O Brasil, no contexto de 29, o Brasil, no contexto da crise de 29, é um país agroexportador e não propriamente um país com disponibilidade de vender produtos industrializados. A crise ela é de superprodução, está totalmente errado. Letra C, D e E. Sofre grande pressão política das oligarquias cafeeiras, por não conseguir sustentar o chamado política do café com leite, sendo o presidente Getúlio Vargas deposto pela Aliança Libertadora Nacional. Segura. Procurou minimizar os efeitos da Grande Depressão, comprando e queimando excedente de produção dos cafeicultores, uma vez que os Estados Unidos eram os principais importadores desse grão, eram os principais importadores do quê? Do café. Segura. Na letra E, precisou elaborar planos emergenciais para conter a inflação e o caos em que mergulhou a economia brasileira, com a corrida aos bancos para a retirada de dinheiro e o desemprego industrial em massa, cunhando uma nova moeda. Está totalmente errado. Retirada de dinheiro, desemprego industrial em massa, não. A economia brasileira, ela não é ainda uma economia industrial de porte significativo.
A economia brasileira, ela é uma economia agrária. O Brasil é um arquipélago agroexportador. Não dá. E também essa ideia da nova moeda não rolou. E agora, a letra C ou D? Com certeza absoluta, letra certa é a letra D de dado. Por que, Helder? A depressão vai gerar uma situação de crise para não deixar quebrar de vez. O próprio governo, em muitos momentos, compra e queima esse excedente da produção do café. E aí, claro, que isso está atrelado à crise no Brasil, porque o principal comprador desse café é os Estados Unidos. Procurou minimizar os efeitos da Grande Depressão. O governo brasileiro, para não deixar quebrar de vez a economia cafeeira, ele queima ou vai estocar o café, já que os Estados Unidos não está podendo comprar em virtude da crise que está sendo estabelecida em 29. O erro é exatamente dizer que o presidente Vargas ele é deposto bem aqui. Pós-crise 29, você tem a chegada do Vargas ao poder. Está errado. Questão difícil essa, Helder, difícil. Questão que está nas atualidades, mas é difícil, porque ela tem um apanhado histórico incrível aqui. Ela tem um apanhado histórico da economia brasileira, ela tem um apanhado histórico também da política brasileira, e você tem que ter uma noção básica de como foi essa crise de 29, e agora você já tem. Letra certa é a letra D de dado. Muito bem, olha a nossa quinta questão. A quinta questão fala assim: a Folha de São Paulo, em 3/12/2008, informava que o ataque filmado pelas câmeras de um hotel era um dos diversos ataques coordenados que os terroristas realizaram pelas regiões mais nobres de Mumbai. Há uma semana, em três dos alvos nos hotéis luxuosos, Taj Mahal, Palace, Oberoi Drent e Judaico Chapat. Eles mantiveram centenas de pessoas reféns até sexta-feira. Segundo o jornal, os ataques que mataram 172 pessoas e feriram cerca de 300 foram assumidos por um grupo desconhecido de Deccan. Quando você olha ataque terrorista, também está atrelado nas relações internacionais. Bora ver o comando bem aqui, ó. Mumbai, ó, questão fácil. Mumbai é uma das mais importantes cidades de onde? Foi tranquilo. FCC tem um mérito muito legal. Por quê? Diferente de outras organizadoras, eles não fazem pegadinhas de fazerem das questões a complementação do texto jornalístico. Eles não têm muito essa tradição. Eles já são mais preocupados pedagogicamente nesse sentido. E aí a questão torna-se fácil porque, claro que nós sabemos, Mumbai é uma das mais importantes cidades, com certeza, da Índia, né? A Índia que enquadra-se justamente aqui, ó, no grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. E que nesse caso existe uma situação de tensão geopolítica envolvendo quem? A Índia e o Paquistão, bem aqui. Índia e Paquistão, tradicionalmente, acabam vivendo essa tensão geopolítica em virtude de problemas atrelados ao controle de ambos sobre a região da Caxemira. Então, a tensão geopolítica, ela ainda hoje persiste entre Índia e Paquistão. Como foi falado lá em Índia, a dica vem também para a leitura na área dos BRICS, já que ano passado nós tivemos 20 anos deste agrupamento aqui, que é o agrupamento dos grupos emergentes. Inicialmente era apenas Brasil, Rússia, Índia e China, e 10 anos depois é que nós temos a entrada da África do Sul. Perfeito? Então pode ser que faça também
essa relação aí legal. Perfeito? Muito bem. Olha só, galera, chamo a atenção para você. Fique atento, fique muito atento. Polícia Militar do Estado do Amapá, cargo soldado, banca já definida, aqui a FCC, escolaridade, nível médio completo, pela Lei Complementar 0139 de 2022, idade de 18 a 30 anos, a previsão é que sejam para 600 vagas aqui e o edital a qualquer momento a ser publicado. E nós já vamos antecipando, justamente dando essas dicas para você ficar estudando, para você ficar antenado. Legal? Muito bem. Olha só, nós aqui da Loja do Concurseiro temos justamente a ideia aqui do seu investimento. Não é gasto, não, é investimento. Nós não podemos afirmar que são gastos na educação, gastos na formação. É investimento. E esse investimento é legal. Ó. Temos o nosso curso online, Polícia Militar do Amapá, por apenas R$ 295. R$ 295. Aqui, tropa imbatível desse grupo maravilhoso de professores experientes, já trabalharam com vários editais aí de polícia espalhado pelo Brasil, ou seja, é uma galera aí que está muito forte, já está nessa pegada faz tempo. Videoaulas de teoria e exercício, 2 simulados e todo ele apostilado em PDF. E na medida que nós tivermos o lançamento do edital, nós teremos também a atualização do seu material de estudo. Você terá 180 dias de acesso. Olha só, se for dividir 295 por 180 dias de acesso, vai dar um preço muito irrisório para o seu investimento. Aproveite, é uma grande oportunidade. Acesse www.lojadoconcurseiro.com.br que você vai exatamente ver a sua melhor forma de pagamento e vem ser feliz, vem para essa equipe campeã que é a Tropa Imbatível. Beleza? Muito bem. Olha a nossa 6ª questão que fala assim: para George Benko, a mundialização capitalista evidenciada a partir da década de 90 deve ser entendida como, ainda agora Milton Santos falava do quê? De globalização. Agora este outro autor, George Benko, fala sobre mundialização. Mundialização, globalização do capitalismo, a partir dos anos 90, deve ser entendido como um retorno ao sistema colonial pré-industrial, disfarçado pela grande circulação do capital financeiro e novos produtos de consumo? Claro que não. Não é um retorno à ideia de um sistema colonial. Não pode ser. A continuidade natural de um processo que se iniciou com as grandes navegações e que sofreu poucas alterações no passar dos séculos. A grande maioria dos autores concorda, sim, que a mundialização do capital, que a globalização começa nas grandes navegações. A grande maioria concorda. Mas dizer que nós temos poucas alterações não dá. O capitalismo ele tem essa capacidade de se metamorfosear. Comercial, o capitalismo comercial, o industrial, o financeiro, o monopolista e hoje a fase global, hoje a fase mundial. Então é claro que não são poucas as alterações ao longo desse período. Um processo cultural resultante do grande desenvolvimento dos meios de comunicação nas últimas décadas do século XX. Pode ser? Olha só, onde que nós temos justamente o erro. O capitalismo atual, bem aqui, ele não é apenas cultural, não é.
ele é multidimensional. A mundialização, a globalização, ela é multidimensional. Ela é cultural, com a ocidentalização, ela é econômica, com os blocos econômicos, é uma globalização financeira, com as bolsas de valores, é uma globalização ambiental, com os problemas ambientais. Então, acabar restringindo a ideia de que a globalização é apenas no critério de um processo cultural, não dá. É multidimensional, não pode. Letra D, a nova distribuição histórico-geográfica e político-cultural das estratégias da divisão social do trabalho em nível global. Tá bonita essa aqui. Olha a letra E. Um fenômeno situado na esfera das aparências, já que o Estado Nacional continua no controle do seu território e das relações econômicas internacionais. Claro que a mundialização do capital não está nas aparências. Ela é efetiva. As quebras das barreiras, elas representam sim uma realidade da nossa época, quando os países estão cada vez mais integrados economicamente. A mundialização do capitalismo é um processo histórico-geográfico, porque vem das grandes navegações aos dias atuais. É multidimensional, é policultural, temos uma nova divisão social do trabalho atrelado à tecnologia e nós temos uma relação na esfera no nível global. Letra certa, letra D de dado. Perfeito? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, ó, na nossa sétima questão, fala assim, voltando para o Milton Santos, FCC adora os textos do Milton Santos. O meio técnico científico e informacional é a cara geográfica da globalização. O texto do Milton Santos, do livro A Natureza do Espaço. O argumento utilizado por Milton Santos para explicitar essa informação, que o meio técnico científico e informacional é a cara geográfica da globalização, é correto afirmar que o espaço se requalifica ou qualifica para atender aos interesses de atores hegemônicos e são incorporados plenamente às novas correntes mundiais. Com certeza está certão, lindão, a letra A. O espaço geográfico produzido pela revolução tecnológica, ele constantemente se qualifica e se requalifica. E automaticamente ele vai incorporando novos autores, novos atores nessa dinâmica de integração econômica. Lindão, está certo. Vê se você pega o erro comigo na letra B, ó. A inserção de regiões e países no processo de globalização promoveu a emancipação, a independência econômica e política de áreas subdesenvolvidas. Não, os países subdesenvolvidos estão cada vez mais dependentes, são países cada vez mais subordinados aos interesses dos países mais ricos. Não pode, está totalmente errado. Aí você vem comigo na letra C. A técnica intermediária entre a natureza e o homem converteu-se em um sofisticado meio de submeter a sociedade ao espaço globalizado. Não seria propriamente a técnica, mas seria o quê? O científico informacional. Olha o comando bem aqui, ó. Científico informacional, que é a cara da globalização. A técnica, ela está atrelada somente à indústria. Não é a técnica, e sim o científico informacional. Está errado.
O substrato do espaço geográfico contemporâneo é constituído pela interação entre ciência e técnica. Substrato do espaço geográfico contemporâneo entre ciência e técnica, não. Esse substrato, bem aqui, ó, esse próprio termo, ele está empregado de uma maneira errada. O substrato seria a ideia do quê? De um espaço inferior. Não tem isso. Fica meio que estranho, está exatamente mal relacionado esse termo de substrato à ideia do comando. Não dá. A revalorização ou valorização das condições naturais, base material para a existência da sociedade, é condição fundamental para o avanço da globalização. A condição fundamental para a globalização são condições naturais ou são condições tecnológicas? São condições tecnológicas, não propriamente a ideia de condições naturais. São mais condições tecnológicas do que propriamente condições naturais. Não dá. Por isso que ficou a letra A. Beleza? Muito bem. Olha a nossa oitava questão na área também aí das relações econômicas atreladas na tecnologia. Nós temos um aparelho, inclusive antigo aí, de um celular, né? Sempre conectando a sua música. Reprodutor de MP3, câmera 2.0 de megapixels, bateria na produção de até 30 horas de música, tudo em um só aparelho. É claro que essa questão, esse aparelho está com certeza extremamente atrasado para a nova conectividade, para os novos aparelhos de celulares ultramodernos que nós temos. Então, claro que você tem que estar lendo hoje muito sobre as tendências tecnológicas, né? Sobre a ideia justamente da comunicabilidade pelas redes sociais, que isso avança e isso também traz uma repercussão para a economia mundial. Vamos lá então. A sinal alternativa que interpreta corretamente a importância desse tipo de imagem para a compreensão da produção do espaço geográfico no período técnico científico informacional. Letra A. A geografia dos fluxos depende da geografia dos fixos. A técnica comparece como um verdadeiro universo dos meios no espaço utilizado pelos homens. Aquele celular está atrelado ao científico-tecnológico. Essa ideia da técnica é mais a ideia industrial. Os espaços da globalização apresentam cargas diferentes de conteúdo técnico, de conteúdo informacional, de conteúdo comunicacional. Os lugares se definem pela sua densidade técnica e informacional. Olha bem aqui, ó. Os espaços da globalização apresentam cargas diferentes de conteúdo técnico, de conteúdo informacional e de conteúdo computacional. Os lugares se definem pela sua densidade técnica e informacional. Não apenas pela densidade técnica e informacional, mas também pela própria densidade econômica, comercial também. Não dá somente para ficar aí. A psicosfera consolida a base social da técnica e a adequação comportamental à interação moderna entre tecnologia e valores sociais. E por isso mesmo acompanha a expansão do meio técnico-científico. Letra certa é a letra C. É por isso que a galera da Europa está usando a expressão indústria 4.0. Por que a ideia da indústria 4.0? Porque é a ideia de evolução da técnica. A ideia de evolução da técnica caminhou para o desenvolvimento científico-tecnológico. E isso vai gerar novos comportamentos.
Isso vai gerar um impacto no mundo do trabalho, isso vai gerar um impacto nas relações sociais, isso vai gerar um impacto nas relações produtivas. Perfeito? Isso vai gerar desemprego, que é o desemprego estrutural. Pode gerar um maior poder de comunicabilidade entre as pessoas? Pode. Então, a psicoesfera, que é a esfera diretamente do teu pensamento, que é a esfera você atrelado na tecnologia, você atrelado à sociedade de consumo, vai ser diretamente resultado de um avanço do desenvolvimento científico-tecnológico. Mais do que nunca a psicoesfera, ela tem uma relação com produção, aquilo que nós estamos pensando, o nosso posicionamento cultural, o nosso posicionamento de consumo tem uma relação com a produção, tem uma relação com a comunicação. E é por isso que a letra certa é a letra C. Helder, pesada essa questão? Pesada. Não é tão fácil, não. Olha a letra D. O aprofundamento da divisão do trabalho impõe formas novas e mais elaboradas de cooperação de controle. A escala do mundo onde é central o papel dos sistemas de engenharia. Não, né, gente? Não dá para colocar apenas a ideia dos sistemas de engenharia no controle. Também muito restrito. Aqui, a divisão do trabalho é justamente uma nova divisão social do trabalho, a nova divisão social do trabalho muito atrelado à revolução tecnológica. O erro foi acabar limitando muito a engenharia. As redes são formadas por traços instalados em diversos momentos, diferentemente datadas, muitos dos quais já não estão presentes na configuração atual. Claro que estão. Hoje o mundo está conectado em redes com seus vários punhos de comunicabilidade. O mundo está em redes. Letra certa, letra C. Vem comigo, ó. Na questão de número 9 fala assim: o gráfico abaixo retrata a reação de bolsas em vários países do mundo à crise de 2008, que teve início nos Estados Unidos. Lembrando que essa crise de 2008-2009 refere-se justamente ao subprime, né, ao subprime dos Estados Unidos. A ideia justamente de muitos moradores, de muitos trabalhadores nos Estados Unidos perdendo as suas casas porque não vão ter condições de sustentar o pagamento da sua hipoteca, não vão ter condições de bancar o financiamento dos seus imóveis. A última crise que o capitalismo teve foi justamente bem aqui, a de 2008. Percebe que a FCC gosta de falar de crise do capitalismo. Falou da crise de 29 e agora ela está falando justamente do quê? Da crise do subprime, a depressão, a última depressão que é vivida nos Estados Unidos e em menor escala na Europa, por conta nitidamente aí da ideia de muitos operários e trabalhadores perderem seus imóveis por não terem condições de pagar aí o valor propriamente das suas prestações. E nessa crise, automaticamente, as bolsas elas vão fechar em baixa. Todas elas fechando em baixa. Dá exatamente para perceber, ó. Fechando em bolsa, Nasdaq, Dow Jones e Bovespa no Brasil, né? Indo para a Europa, indo para a Argentina, as bolsas de valores nitidamente fechando em baixa. O gráfico e o contexto da crise podem servir como fonte para abordagem pelo professor de geografia de um aspecto importante da globalização, destacada pelo geógrafo Milton Santos. O que nós podemos tirar de importante em uma crise financeira e as bolsas de valores fechando em queda? A técnica da informação tem um papel determinante sobre o uso do tempo, permitindo, em lugares, a convergência de momentos, assegurando a simultaneidade das ações. Segura. A letra B, as relações econômicas
se concentram somente entre os países ricos, criando uma espécie de muro em relação aos países pobres que não podem participar do mercado pelo atraso tecnológico. Você viu a Bolsa de Valores do Brasil? O Brasil é um país em desenvolvimento. Dizer que a crise econômica ela concentra-se apenas em países ricos está totalmente errado. Letra certa é a letra A. O avanço da técnica da informação, da comunicabilidade, permite a comunicação, a integração em diferentes lugares. Por isso que a crise, quando ocorre uma situação de crise em um país rico, ela não vai ser isolada, ela vai exatamente atingir várias partes do mundo. Alguns países vão acabar sendo mais atingidos, outros vão ser menos atingidos. Letra certa é a letra A. Olha o erro na letra C. A crescente participação dos países europeus no mercado mundial de capitais, facilitado pela integração promovida pela abertura econômica na década de 80 e pelas telecomunicações. Não é estranho a crescente participação dos países europeus no mercado mundial de capitais, facilitado pela integração promovida pela abertura econômica e pelo avanço das telecomunicações, não, pelo avanço da computacional, não propriamente da telecomunicações. O processo é muito mais intenso nos países asiáticos. A crise de 2008, ela foi nos Estados Unidos e Europa, não foi mais intenso na Ásia, não. Em razão de maior desenvolvimento tecnológico na área da informática, o que explica maior impacto da crise nessa região. Não, a crise foi mais impactante nos Estados Unidos, depois Europa, em menor escala um pouquinho nos países da Ásia. A integração econômica é um processo puramente político? Claro que não. É político, é econômico, é tecnológico, é cultural, não é puramente político. E por isso não existe simultaneidade entre os países. As bolsas de valores, elas trabalham em cadeias. As bolsas de valores trabalham diretamente com a ideia de que de cidades globais. As cidades globais, elas todas têm em comum presença do capital virtual, presença de uma bolsa de valor. Então dizer que não existe simultaneidade é mentira, está errado. Beleza? Muito bem. E a nossa última questão aqui desse papo legal sobre globalização, sobre relações econômicas que estão atreladas à tecnologia, ele termina na nossa 10ª questão, que fala assim: em seu livro Por uma Outra Globalização, de novo, né? Olha só, nem por uma outra globalização, Milton Santos comenta sobre um novo tipo de pobreza, denominado pobreza estrutural globalizada, sobre a qual são feitas as seguintes afirmações. O que é que nós temos bem aí? Diferente de outras fases anteriores, a globalização, a pobreza não marginaliza nem exclui, tá certo? Diferente de outras fases anteriores à globalização, a pobreza não marginaliza e nem exclui. Claro que a pobreza, sim, ainda continua marginalizando e ainda continua excluindo. Está errado, com certeza absoluta. Está errado? A disseminação da pobreza em escala global está relacionado a mecanismos da divisão do trabalho. Será que está certo? Vem comigo, ó. Também nós vamos perceber que por mecanismos do trabalho, um trabalho explorado pela tecnologia, um trabalho explorado por uma excessiva jornada, por uma excessiva carga horária, também ele vai provocar uma situação de pobreza. Essa pobreza é resultado tanto do desemprego como da redução do valor do trabalho. Com certeza, cada vez mais o desenvolvimento tecnológico tende principalmente a desvalorizar os trabalhos que infelizmente não são tão qualificados assim, e a pobreza
ela intensifica. 2 e 3, 2 e 3 são corretos. Letra certa, 2 e 3, é a letra D de dado. Perfeito? O que eu faço agora? Eu só quero te agradecer. Muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo na loja do concurseiro, que para nós sempre é um sinal de um grande prestígio. Valeu, gente, e até a próxima.